Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Fica aqui para você hoje a minha gratidão por você permitir que eu fale com você a cada dia que você entra aqui no canal, talvez através de um link que você receba aí no seu WhatsApp. Às vezes você também já se inscreveu no canal e recebe as notificações. Obrigado por ser meu companheiro aqui de oração, ser a ovelha aqui, enquanto eu falo com você através dessa mensagem, que eu sempre digo que eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E sim, esse é o meu propósito. Esse é o que Deus me chamou para fazer. Ser o seu pastor enquanto eu ministro sobre sua vida, enquanto de alguma forma Deus, pela bondade e misericórdia, Ele usa a minha vida para poder abençoar você e eu acabo sendo muito abençoado também por poder compartilhar com você essa palavra. Então, de fato, você abençoa o meu ministério, você abençoa a minha vida. Todas as vezes que você se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, curte o vídeo. Então você me abençoa, você abençoa outras pessoas e assim nós cumprimos a vontade de Deus, que é anunciar o evangelho da graça de Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje para compartilhar está no Salmo 103, a partir do versículo 11. Isso. Salmo 103, a partir do versículo 11. E esse texto vai falar conosco sobre o olhar de Deus para a nossa humanidade. Deus conhece a nossa humanidade e Deus conhece as nossas limitações. E esse texto, de uma forma tão graciosa, mostra como Deus nos ama, apesar de nós, muitas vezes, não correspondermos àquilo que Ele espera de nós. Afinal de contas, é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Vamos ler? Então eu te convido, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura, Salmo 103, a partir do versículo 12. Isso mesmo, Salmo 103, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe do que nós somos feitos. Deus conhece a linha do tempo da nossa história. Deus sabe cada dia da nossa existência, tantos os dias que já passaram, quanto os dias que ainda virão. Ele conhece toda a linha do tempo da nossa história. E por isso não há nada que seja encoberto aos olhos de Deus. Deus te conhece, Deus conhece a sua intimidade. Então não precisa você se preocupar achando que por causa de uma coisa ou outra que você tenha feito, ou muito grave, ou menos grave, não importa. O amor de Deus pela sua vida continua o mesmo. O amor de Deus, eu sempre digo, aprendi isso com algum dos meus mentores e líderes, que o amor de Deus ele já está no máximo. O que você faz de bom não faz Deus te amar mais, e o que você faz de ruim não faz Deus te amar menos. A diferença é exatamente quando nós aprendemos a corresponder ao amor que Deus tem por nós. E Ele sabe das nossas limitações. Deus sabe das nossas fraquezas. E o propósito dele a cada dia é nos fazer crescer espiritualmente. Porque nós, pelo nosso próprio esforço, jamais conseguiríamos nos achegar a Deus. Não há qualquer esforço humano, por mais valioso, virtuoso, por mais nobre que seja uma ação humana, ela é incapaz de fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Muitas vezes a gente se engana
pensando que boas ações são suficientes para que Deus nos aceite, para que Ele venha ao nosso encontro e diga, muito bem, parabéns pelo que você fez. Não, muito pelo contrário. As boas ações, elas devem ser um fruto natural daqueles que creem em Deus. Mas o chegar de Deus até nós é um ato da graça de Deus, da bondade e da misericórdia dele. Ele desejou fazer isso. Deus desejou vir até nós. A grande e talvez a maior diferença entre a fé cristã e as outras religiões é exatamente o fato de que Deus, o nosso Deus, ele vem ao nosso encontro. Muitas religiões que estão espalhadas aí pela terra, os homens fazem muitas coisas para se chegarem a Deus, ou pelo menos creem que isso poderá levá-los até Deus. Muitos se martirizam, muitos gastam tudo que têm, muitos vão fazer sacrifícios de toda ordem, imaginando, pensando ali que esse esforço dele vai fazer com que ele se aproxime de Deus, que ele tenha algum tipo de mérito diante de Deus. Mas a nossa fé, a fé cristã, que é muito mais do que simplesmente uma religião, mas é um relacionamento com Deus, ela nasce exatamente do mover de Deus em nossa direção. Deus olha para o ser humano, Deus vê no ser humano a excelência da sua criação, mas também ele vê no ser humano um ser cheio de limitações, falho, fraco, incapaz de se salvar. E o que Deus faz? Ele não nos deixa perecer. Ele vem ao nosso encontro. Essa é a grande diferença. Quando Jesus vem, e Jesus, sendo plenamente homem, plenamente Deus, ele vem, o Deus Emanuel, Deus conosco, ele vem ao nosso encontro, é a expressão exata de Deus, conforme a palavra diz, que vem, se faz humano, se humilha sendo humano, porque Deus se tornar humano é um ato de humilhação, no sentido de que o propósito dele era nos resgatar, gerar esse novo relacionamento. Por quê? Ele sabe que somos pó. Então, eu quero te convidar hoje a sair de qualquer tipo de culpa, condenação, peso que alguém possa ter lançado sobre a sua vida por alguma questão espiritual, por alguma falha ou erro que você tenha cometido. Até mesmo você que muitas vezes está colocando fardo sobre os seus próprios ombros, uma vez que Deus, ele já perdoou os seus pecados. Porque, entenda uma coisa, somente uma pessoa que de fato se arrependeu dos seus pecados é que vai sentir o peso da culpa, porque ela se arrependeu e a culpa chega. É natural que a culpa chegue, mas a culpa não fica, ela não deve ficar. Eu entendo, muitas vezes, nós, por cometermos algumas coisas, as nossas emoções ficam afetadas e nós temos um sentimento de que as coisas não estão resolvidas. Mas eu quero que você creia de todo o seu coração hoje. Toda vez que houve no seu coração esse sentimento de arrependimento, creia, o perdão já está sobre a sua vida. Deus já se reconciliou com você. O que nós precisamos é responder a isso crendo, recebendo pela fé, e uma fé que o próprio Deus colocou no meu e no seu coração. É Ele que gera fé no nosso coração. Então, o texto que nós lemos aqui, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós. Deus é um pai amoroso. Talvez você pode ter uma experiência ruim com o seu pai terreno. Talvez a sua criação, ela não foi a criação, minimamente boa para que você pudesse ter uma família. Talvez foi muito difícil, mas porque os nossos pais, assim como nós, eles são limitados, eles eram imperfeitos, cheios de falha. Muitas vezes
subjugados pelo pecado. Mas Deus é um Pai pleno, completo, perfeito, que supre todas as necessidades paternas que nós precisamos na constituição do nosso ser. Deus é o Pai pleno e perfeito. E tudo aquilo que faltou naqueles que nos criaram, nos nossos pais, tudo que faltou neles, nós encontramos a completude em Deus. Por isso, Deus é este que ampara, Deus é este que cobre as nossas falhas. Ele que olha para mim e para você e fala: tu és o meu filho amado. E eu fiz tudo para que você estivesse comigo. Deus já fez. Então, hoje, a palavra que eu trago para você, essa palavra que torna o Evangelho leve sobre a sua vida. O Evangelho não é uma carta de um juiz acusador apontando os pecados e a condenação dos seus réus, mas o Evangelho é uma carta de um pai amoroso para os seus filhos amados, declarando graça, salvação, libertação, cura e principalmente um restabelecer do relacionamento do pai com seus filhos. É maravilhoso nós crermos dessa forma, porque isso é a vontade de Deus para mim e para você. O texto que nós lemos diz: Ele sabe que somos pó. Ele nos fez pó, nos fez do pó da terra, mas Ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas e nós recebemos vida. Não há qualquer ciência, por mais avançada que tenha chegado a ciência, por mais que sejam assim grandes e receberam tantos investimentos, os estudos científicos no campo da genética, ninguém jamais vai conseguir entregar para um ser criado pela mão do homem o fôlego de vida que somente Deus pode dar. Isso é exclusivo da parte de Deus. Deus sopra a vida em nós. Então, eu quero que você seja encorajado hoje a erguer a sua cabeça, saber que Deus entende e sabe que você é limitado. Deus sabe que você não poderia fazer nada além para que você fosse salvo. E Ele já fez isso para que você tenha uma vida plena, para que você se livre de todo o passado, de todo o pecado e seja abençoado, santificado pelo nosso próprio Deus e tenha uma vida pacificada e flua no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor tem enviado essa mensagem. Eu peço nessa hora que o Teu Espírito Santo promova uma aplicação pessoal, individual e personalizada sobre cada uma das pessoas que recebem esta mensagem. Tira agora todo o peso da culpa, todo o peso da condenação. Tira, Pai, todo medo, Pai, que alguém possa ter do Senhor, todo medo que alguém possa ter, Pai, do juízo que a palavra do Senhor declara. Que o Senhor libere agora paz a cada coração, para que todos saibam, Deus, que tanto o juízo quanto a sua graça já foram liberados, e aqueles que estão para o juízo já estão condenados, e aqueles que estão para a graça já estão salvos, porque esta é a vontade do Senhor, este é o propósito do Senhor, e o Senhor, Pai, é nessa hora que eu te peço que o Senhor vá e visita cada pessoa agora que está passando por uma luta, por uma enfermidade, que talvez tenha desanimado, esteja cansado de tanto lutar, mas que o Senhor revigore as forças de cada um agora, traz saúde, traz renovo, traz, ó Deus, um bálsamo curativo sobre a vida de cada enfermo e que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde cada coração agora que recebe essa mensagem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tenham todos um dia maravilhoso, abençoado, cheio da presença de Deus, cheio de boas notícias, e vai viver o melhor dia da sua vida, porque esse é o dia que você tem para viver. Ontem já passou, amanhã
Deus proverá. Mas hoje, Deus já entregou na sua mão a porção de graça e misericórdia para que você seja próspero, abençoado e frutífero em nome de Jesus. E nós continuamos, como sempre, a nossa proposta aqui, orando a palavra, porque dela procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.